E aí, pessoas, tudo na paz com vocês? Tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Davidson Costa, muito bem-vindo ao meu canal. De antemão te peço, se inscreve no canal, deixa o seu like aí, deixa o seu curtir, aciona o sininho para você ser lembrado. Eu sempre vou trazer conteúdo relevante sobre o E-Social SST, sobre higiene ocupacional, saúde, segurança do trabalho. São temas que eu vou abordar. Esse primeiro vídeo do meu canal é para falar aí sobre acidente do trabalho, inocentar o criminoso ou incriminar o inocente. Foi uma live que eu fui convidado pelo Dr. Paulo Rogério Albuquerque de Oliveira a falar isso, a gente debateu sobre esse tema. Então acompanha aí, fica até o final, já deixa o seu like aí, compartilha com os amigos que possam se interessar, ok? Solta a vinheta e vamos que vamos. Boa tarde, amigos. Boa tarde. Hoje, dia 20 de maio de 2020. São 15 horas e 1 minuto. Estou aqui com meu amigo, consultor, palestrante, professor, David Costa. Grande David, o nosso papo hoje é sobre acidente do trabalho, meu amigo. Acidente do trabalho, um assunto recorrente aí desde 1944. Estamos discutindo aí em 2020, maio de 2020, a situação de que, na dúvida, o que você faz? Incrimina o inocente ou inocenta o criminoso? Qual a sua expectativa, amigo, para nossa 1 hora de live aqui? Opa! Primeiramente, muito obrigado, mestre, meu grande amigo. Prazer estar aqui contigo. É um mestre. Prazer estar aqui contigo, debatendo sobre esse tema que é tão recorrente. Como você comentou, em 2020 a gente está falando sobre essa questão. Eu quero acreditar, mestre, que vamos pelo que a legislação determina, né? Na dúvida, inocentar o criminoso. Porém, quando a gente olha alguns dados, a gente fica meio surpreso com isso daí. Mas a gente vai desenrolar esse tema aí durante a live e vamos debater melhor. Então, meu amigo, esse debate, eu tô entrando aqui agora no ao vivo aqui no Instagram. Boa. Boa tarde aos colegas do Instagram, o pessoal do Facebook, os amigos todos aí. É bom ter amigos, né? Porque aí a energia fica positiva, né? Pessoal, qual é o nosso debate hoje aqui? O nosso debate é, dada a situação de dúvida, dada a situação que o erro é intrínseco ao julgamento, não há julgamento sem incerteza, e sempre existe uma margem de incerteza. Isso é um debate antigo, aí, antiquíssimo, aí. Desde os primórdios da humanidade, a gente trabalha com essa incerteza no julgamento. Então, toda decisão ela tem um quê de incerteza. Isso aí faz parte, é inerente ao ser humano. Onde há ser humano, há erro, onde há julgamento por seres humanos, inevitavelmente haverá erros, né? A questão objetiva é, na dúvida, é acidente de trabalho ou não? Então, eu peço licença aqui ao meu amigo Davis para compartilhar aqui na tela. Tá aparecendo alguma coisa aí, Davis? Tá aparecendo sim, mestre. Então, tá aqui o nosso amigo Davidson, tá aqui o Paulo Rogério, o Davidson bonitão aí, todo charmoso. E a pergunta fundamental é possível, Davidson, na dúvida, afirmar que é acidente de trabalho? Você tem dúvida? É acidente de trabalho ou não? É possível afirmar que é acidente de trabalho na dúvida? É possível, é possível. Pergunta 2. É possível, na dúvida, afirmar que não é acidente de trabalho? Também é possível. Só uma curiosidade aí, Davidson. Essa tela aqui, para mim, tá tela cheia. Para você aparece o quê? Tela cheia, mestre. Tela cheia. Tá cheia. E a nossa fotinha não tá do lado, não. Do lado. Os dois do lado aqui. Tá. Então meu gesto aqui tá aparecendo. Perfeito. Tá aparecendo nós dois aqui, as nossas caras lindas e o conteúdo.
Então, diga lá, meu amigo consultor, palestrante, Davis Costa, diga lá. Você está numa situação de dúvida. E aí, você instrui o Recursos Humanos a reconhecer no evento 2210, CAT, do E-Social, reconhecer no evento 2230, lá, relativo aos afastamentos. E lá no 2240, você faria alguma conexão desse afastamento, algum fator de risco, por conta do E-Social, lá no evento 2240? Ou o contrário, você não faria nenhuma menção ao 2210, não faria nenhum reconhecimento administrativo, ainda que por suspeita, em relação à CAT, não faria nenhuma indicação de afastamento do trabalho e, portanto, não faria constar na documentação ambiental da empresa nenhum registro de acidente de trabalho. Essa é a questão, Davis. Me ajuda aí nesse debate aí. Essas perguntas são boas, hein? É possível, na dúvida, afirmar que é acidente de trabalho? Olha, mestre, na prática, infelizmente, não é isso que a gente vê. É o contrário, né? Na dúvida, pende-se a dizer que não é um acidente de trabalho, ou que não é uma doença ocupacional. Esse é o que acontece na prática. Porém, vou falar como consultor, eu oriento aos meus clientes que sim, que segue, na dúvida, é acidente, e que abre-se a CAT, e aí tem a repercussão disso tanto no E-Social, no 2210, o 2230, se tiver o afastamento, o 2240 é realmente na alteração da exposição, enfim. Eu recomendaria que sim, mestre. E aí para a gente trazer mais elementos aí para o nosso ouvinte, né, para o nosso colega que está nos assistindo, é bom a gente contextualizar o acidente de trabalho no direito previdenciário, né? Perfeito, perfeito, mestre. Se a gente sair do direito previdenciário e for para o direito penal, tem uma pergunta parecida com essa, que é: incrimina-se o inocente, na dúvida, ou inocenta-se o criminoso, na dúvida? E aí? Qual a tua posição agora? No direito penal? Sim. Ou no penal, na dúvida, inocenta o criminoso. No direito penal. Mesmo que esse criminoso você tenha certeza, não, foi esse cara, eu vi, pá. Só que aí em juízo você não conseguiu convencer o julgador de que a tua certeza era suficiente para incriminar. E aí? É mais válido inocentar 100 criminosos do que condenar um inocente. Cara, esse debate Isso é o viés ideológico, né, mestre? A questão é quando isso se aproxima da nossa família, né? Aí a história muda de figura. Aí quando a vítima é a minha filha ou alguém que eu amo, e eu tenho certeza que aquele cabra ali, né? Foi ele, eu tenho certeza. E aí você não inocenta. E aí, o que você faz, Davis? Aquele caso aí, uma pessoa que você ama, o cara vai lá, dá uma paulada lá na pessoa que você ama lá, uma filha tua, enfim, e aí? Aí entra a justiça com as próprias mãos, e isso é um viés muito louco, porque é complicado. Cara, é isso. Na hora que a gente vai para o direito previdenciário e focaliza o objeto de investigação, acidente do trabalho, a gente está fazendo um debate estritamente pessoal, no caso concreto, discricionariza uma situação que a lei vincula, portanto, não é possível ter justiça com as próprias mãos, de forma discricionária. Você tem uma regra jurídica a cumprir, tem todo um procedimento a ser instaurado, cumprido, isso para bem da sociedade, né? Porque senão, salve quem puder, cada um julga da forma que melhor aprover, né? Continua a pergunta. Na dúvida, emite CAT, na dúvida, diz que é acidente de trabalho, na dúvida, registra no E-Social, na dúvida, paga o FGTS, na dúvida, dá estabilidade no emprego. Uou! Eita, meu Deus. Continuo com a minha posição. Na dúvida, vai pela emissão da CAT. Vai pela favorável ao trabalhador, que nesse caso...
Lembrando que a emissão da CAT é apenas um procedimento de apoio, né, periférico. Né? A CAT ela não decide nada. Perfeito. Emitir a CAT não quer dizer que é acidente de trabalho, emitir a CAT não tem nada a ver com benefício acidentário. Quem vai decidir a natureza do afastamento é o INSS, a Autarquia Pública Federal, com ou sem CAT. Então, a CAT é meramente periférica, é um dado administrativo para fins epidemiológicos. Que, infelizmente, a justiça brasileira, os advogados trabalhistas, o povo que mexe aí com CERMIT, com SST, encasquetou aí na cabeça que CAT é acidente de trabalho. Como se CAT definisse a relação causal do acidente de trabalho para fins de direito previdenciário. E isso acaba impactando também, mestre, até na cultura do próprio profissional de SST. Ele fica arredio em emitir um ACAT por já estar se autodenunciando. Então, olha que interessante, cara. Estamos agora em período da 8ª praga, né? Estamos aí com a pandemia, a praga tomou conta aí do planeta, né? E a praga, você entenda do jeito que você quiser aí, mas eu estou chamando praga, isso quem está vivendo aqui, né? E aí tem uma pessoa próxima à tua casa aí, do ladinho aí, que está com suspeita de Covid-19. Notifica ou não? E aí, notifica ou não? Tá com suspeita, só suspeita? Aquela espirrada, os olhos vermelhos, tá lá com a garganta tal, dificuldade de respirar, aquela coisa. Notifica sim. Mas é Covid? Suspeita? Eu não sei se é Covid ou não. Sei lá. Eu não sei. Eu não posso correr o risco. Cara, eu tô te perturbando aí com essas perguntas metralhadoras aí, para que o nosso colega, ouvinte, participante aqui, perceba que a gente está aqui a fim de discutir conteúdo, ninguém está aqui para fazer propagandinha de blá, 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 nada mais, a gente está aqui dizendo questões objetivas do direito sanitário, Covid é direito sanitário, saúde pública. Estamos falando incriminar inocente ou inocentar criminoso, direito penal. E estamos falando de acidente de trabalho, direito previdenciário. Com repercussão tributária, porque tem a ver com obrigações acessórias tributárias. Estamos falando aí de E-Social, GFIP, CAT, e essa documentação toda. Então, essas perguntas, que eu chamo de perguntas condutoras, elas norteiam as nossas decisões, né, Davidson? E aí, para você tomar a decisão, você tem que reunir esses elementos todos, né? Direito previdenciário, direito tributário, direito sanitário, enxergando a Constituição da República como presidente dessas relações todas, né, decorrentes dos direitos infraconstitucionais, tributário, previdenciário, sanitário, fazendo um recorte para o direito penal e entrando para o direito sanitário. Olha que maluquice, velho. Olha que maluquice. Né? E tudo isso dizendo o seguinte: no meu caso, eu vou incriminar, mesmo que eu não consiga provar, porque pegou a minha filha. No meu vizinho, que é da minha casa, eu quero que notifique. Então, quando você coloca o teu na reta, que aí é o princípio do teorema de Nomasek, você conhece o Nomasek, né? Não, mas é que eu... O filósofo Nomasek, pessoal, é aquele que propõe o seguinte: Nomasek, neste caso, ou seja, quando o teu está na reta, a regra só vale para os outros. Então, é isso que o direito força muito, né? Se estrutura para que isso não aconteça, né? Que a lei do Nomasek, ela prevaleça sobre as leis gerais que são adotadas pela sociedade. Então, afastando o Nomasek, não mais é que neste caso, o Nomasek, afastando, caindo para o direito, nós devemos interpretar que inocenta-se o criminoso se você não tiver prova. Perfeito. E aí a falha é de quem acusa. A falha é de quem acusa. Paciência, velho. Paciência. Agora, não é porque o acusador não conseguiu provar que aquele cara deixa de ser criminoso. Ele continua sendo criminoso. Só que a sanção... Não tem as provas. Não vai acontecer. Né? Trazendo para o direito previdenciário. O cara cai do cavalo. O cara é vaqueiro. Trabalha numa fazenda. Trabalha no Aras. Cada cavalo é 5 milhões de reais. Lá tem um vaqueirozinho lá, né?
Ele cavalga, e ele cai do cavalo. Quando ele quebra o fêmur, né? Queda do cavalo, ele empregado da fazenda. Essa tem trabalho? Bom, Davidson. sim, com certeza. Há dúvidas em relação a isso? Para mim, não. Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Cara, na minha parte, não. O empregador já é outros 500. Se você for entrar numa observação, numa investigação microscópica, né? Se você for entrar nas filigranas aí dessa queda do cavalo, é possível que um ou outro faça alguma objeção e consiga um raciocínio dizendo que não é do trabalho. Mas, a regra geral, todos nós mortais aqui, a gente vai dizer, não, essa tem trabalho. Essa tem trabalho. Pode dizer que ele estava acidentou jogando bola. Ele estava jogando bola, teve uma trinca do osso, teve lá uma situação pré-trinca, pré-fratura, ficou na iminência de fraturar, mas não fraturou, enfim. E aí, na queda do cavalo, a coisa se consuma, né? E aí nós teríamos uma situação de agravamento, de concausalidade, que ainda assim seria acidente de trabalho, na lei brasileira, né? Mas, afora essas filigranas aí, vamos considerar na regra geral. Cai do cavalo, vaqueiro, trabalhando na fazenda, é acidente de trabalho, certo? Perfeito. Tem alguma dúvida aí? Regra geral, é acidente de trabalho. Agora, esse mesmo vaqueiro leva 2 anos e nunca caiu do cavalo. 2 anos. Vaqueiro bom, arretado, nunca caiu do cavalo. Só que ele desenvolve um bico papagaio. Na linguagem da peãozada, é bico papagaio. Uou. Então, acaba lá quase andando troncho assim, todo troncho com bico papagaio, que é uma dorsopatia, né, uma doença do dorso, né? Que leva a uma dorsalgia, que é uma dor do dorso, e o peão simplesmente não consegue trabalhar mais. Depois de 2 anos cavalgando no mesmo cavalo. Essa tem trabalho? Uou! Deveria ser, né, mestre? Percebe que você já deu uma respirada aí? Sim, então, sim. Na primeira pergunta, o respondente, qualquer que seja, não é você, qualquer respondente, juiz, analista de benefício do INSS, enfim, qualquer um, perito, não tem dúvida. No primeiro caso, essa tem trabalho, né? 9 fora aí na conta, uma outra filigrana, essa tem trabalho. Na situação da dorsopatia, 2 anos se passaram. Uma doença. E aí você respira na hora de decidir. Opa, caramba, essa tem trabalho? Talvez, pode ser, talvez sim, talvez não. A minha mãe é linda, a minha mulher é feia, tal. Ô, mestre, fala. Para esse fator doença, adoecimento, a sua tese de doutorado, que trouxe o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, ela soluciona essa parte, correto? Ela traz uma abordagem que ajuda nesse deslinde, né? Perfeito. Ajuda nessa decisão, auxilia o tomador de decisão. Que é porque ela traz uma abordagem coletiva de todos os vaqueiros para você decidir no caso deste vaqueiro. Perfeito. Só para esclarecer aqui, quem ainda não conhece o Paulo, está aqui. Eu estou aqui como convidado, pessoal. Desculpa estar falando aqui, mas quem ainda não conhece, me segue, mas não conhece o Paulo ainda. Ele é um dos autores aí da tese um dos autores, não. Ele é o autor da tese do NTEP, que deu origem à lei do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. Então, ele, melhor que ninguém, pode nos explicar sobre essas questões. Mas só para complementar o que eu estava falando, mestre, em relação a essa parte do adoecimento, o NTEP nos ajuda com essa questão, porque ela associa ali os adoecimentos ao trabalho, ao tipo de atividade realizada. Agora, o ponto, acho que fica na dúvida, vamos dizer assim, é justamente esse caso do vaqueiro aí que caiu, e essa relação, assim, por ser acidente, mas não foi... aí o empregador, tá? Eu estou pensando aqui no empregador, dele também nesse viés de que não foi um acidente causado no trabalho, foi antes, algo nesse sentido, né? Como que poderia solucionar essa questão? Então, colega, o que eu percebo é que isso já está dado, já está solucionado. A sociedade brasileira fez a opção deliberada, está dado, é só olhar os dados previdenciários,
você verifica que os benefícios de natureza não acidentária chegam a 92% de toda a casuística que comparece no INSS. Ou seja, 8% se deve ao trabalho. 92% se deve a outros motivos, que Deus não que quis. o trabalhar. É isso que eu chamo que foi Deus que quis, né? Porque quando você joga Deus, você meio que tira qualquer discussão, tira a cognição, tira toda a capacidade argumentativa, porque você entra numa dogmática que isso foi a fatalidade, foi Deus que quis, é o destino de cada um, seja que Deus quiser. Aí vem o seja que Deus quiser, Deus ajuda a quem madruga, tem toda aquela semântica ideológica para legitimar, na verdade, uma decisão histórica, social, de uma classe dominante que faz definir a regra do jogo. E qual é a regra do jogo? Na dúvida, não é acidente de trabalho. Então, no caso 1, vaqueiro cai do cavalo, quebra o fêmur, é acidente de trabalho. Por quê? Porque não tem como dizer que não é. Não tem como dizer. Perfeito. Na segunda situação, como tem um quê de dúvida, e é uma dúvida bastante razoável, né? Qual é a opção que a sociedade brasileira adotou? Via medicina empresarial, a medicina do trabalho, aquela que presta serviço às empresas. Essa medicina empresarial, ela definiu um raciocínio clínico, um raciocínio médico, para, na situação de dúvida, usar aquela situação clichê, né? Não consigo provar que é, logo não é. Não é. Então, esse é um corolário, dessa medicina empresarial que, no final das contas, repercute no INSS, que tem a mesma lógica formativa nos cursos de medicina do trabalho, e essa lógica formativa, baseada na clínica médica, na biologização do exame, da lesão tissular, da lesão do tecido. Você tem que ter a prova, a evidência, no caso concreto, de um indivíduo, de um ser humano, de um amontoado de carne e osso ali, que é um ser humano, que, no caso concreto, essa medicina empresarial não consegue dizer, pelo referencial teórico, individualístico, baseado no corpo, em uma mente, em um corpo, neste exame, naquele exame, e num protocolo que é totalmente inespecífico e, portanto, aberto aí a múltiplos fatores explicativos do fenômeno, essa medicina empresarial termina desconsiderando o fator trabalho. E diz o seguinte, não é do trabalho porque simplesmente eu não consigo provar que é. Só que ele não prova que não é. Isso que eu ia falar, ele também não consegue comprovar que não é, mas ele desconsidera que é. Então, meu amigo Davidson, respondendo... É isso, né? Ele não consegue comprovar que é do trabalho, ele descaracteriza. Só que também ele não consegue comprovar que é, provar que não é. E aí ele acaba indo pelo lado aí, nesse caso, ele está incriminando o inocente. Isso é você que está concluindo. Eu estou só fazendo o debate em termos epistemológicos, né? Então, sim, considerando a ciência, considerando o acúmulo científico, né? Nós temos aí que não é o médico, Davis, não é, eu faço questão de despersonalizar, tá? Não é a figura do médico, mas é o referencial teórico que ele faz uso. Então, quando o médico, qualquer profissional, pessoal, não é só o médico, não, enfermeiro do trabalho, engenheiro, enfim, qualquer profissional da área aí, o próprio juiz, o próprio advogado trabalhista, né? Esse povo todo que tem que decidir se é ou não acidente de trabalho, eles usam de forma definitiva, peremptória, resolutiva, de que a abordagem, o referencial teórico a ser usado neste caso, é um referencial teórico individualístico, enxergando o caso, com o artigo definido. Você enxerga o caso e, a partir do referencial teórico individualístico, considerando toda a propedêutica do conhecimento relacionado a essa matéria, você reúne
semiologia, a clínica, fisiopatologia, enfim, aquela coisa de dissecação, olhar o tecido humano, verificar a miografia, se na chapa radiográfica ou no resultado de imagem tem uma mancha, se tem um vermelhidão. Então, como isso? Esse protocolo não está dado no campo teórico do referencial individualístico, porque esses protocolos ainda não foram definidos pela ciência. Então, você não tem um protocolo para miografia, você não sabe se aquele tendão é suficiente para ser incapacitante para o trabalho, e muito menos se essa dor de tendão é suficiente para rotulá-lo como acidentário. Então, você não consegue dizer que a dor de quem sente a dor de uma tendinite é do trabalho, e você não consegue dizer se essa dor é incapacitante. Por quê? Porque o referencial teórico é biologizado, e a ciência, reunindo os referenciais biológicos baseados em exame, anamnese, anatomoclínica, fisiopatologia, enfim, todo esse acervo de conhecimento que é gigante, e só o médico possui, deixar claríssimo isso aqui, isso é ato médico estrito sensu, né? Para mim, o viés dessa medicina, né, e desses demais profissionais que eu fiz menção aqui, o juiz, advogado, engenheiro e tudo mais, o nosso viés, o nosso erro é um erro conceitual. É fazer uso de um referencial teórico e não tem potência para responder a pergunta feita. Então, é impossível, individualmente falando, enxergar um adoecimento que só é perceptível coletivamente. Percebe? E aí nós adotamos, infelizmente, uma conclusão no campo penal, previdenciário, administrativo, no INSS e tudo mais. Nós adotamos um raciocínio de que, dada a impossibilidade de dizer que é acidente de trabalho, por impotência do referencial teórico, concluímos que não é do trabalho. Então, não há CAT, não informa no recurso humano, não vai no social, não tem estabilidade no emprego e não ativa a norma protetiva previdenciária, né, que é a grande tutela constitucional. Viajei muito, Davis? Não, é por esse motivo, mestre, que quando você olha os indicadores lá os indicadores do Observatório de Saúde e Segurança, você percebe que o perfil de afastamento, né, previdenciário tem muito mais benefícios B91 do que B31, mais doenças do que acidentes. Então, Davis, o Brasil não tem acidente de trabalho. Quando você pega as estatísticas oficiais, é residual. Então, de uma casuística de 3 milhões de benefícios ao ano, de uma casuística, percebe, 3 milhões, olha a ordem de grandeza. A gente está falando aqui de 10 a sexta. 92% dos benefícios concedidos são por outros motivos, não o trabalhar. Não trabalhar. Então, essa é uma evidência objetiva, irrefutável, de que o Brasil adotou o corolário, na dúvida, incrimine-se o inocente. Cruel, mas é a realidade. E aí o que nós temos é uma... Pessoal, e eu estou comentando isso aqui, né, que o cara que tem má índole, porque já foi introjetado, já foi colocado no sangue aqui, que se você não consegue dizer que é acidente de trabalho, você já tem um salvo-conduto da sociedade, a sociedade já chancela a tua ignorância. E a tua ignorância é no pior sentido, é no sentido de que aquela vítima, o vaqueiro que tem a dorsopatia, ele tem que provar que os esforços repetitivos no lombo de um cavalo, ao longo de 2 anos, produziram um mecanismo fisiopatológico, ortopédico, que fez uma compressão diferencial nos discos da quinta e da quarta vértebra. O peão tem que provar que esse mecanismo todo, toda essa ciência envolvida, se deve ao fato de trabalhar em cima do lombo de cavalo. Porque até que ele prove que é acidente de trabalho, a sociedade entendeu por muito tempo, isso está expresso nos números previdenciários, a sociedade entendeu que, na dúvida, foi outra coisa que não o lombo do cavalo.
Foi tudo, menos o trabalho. Bem, estamos aqui com 29 minutos de live lá em Recife, pessoal. Lá em Recife, com I, a gente chama isso aqui de live. Então, estamos com 30 minutos agora de live. Estamos dizendo o seguinte: o Brasil adotou, até 2007, uma definição político-ideológica relativa aos acidentados do trabalho. Posição essa, 2 pontos. Você, vítima, você, acidentado, tem que provar para mim quem? Empregador. Isso. Analista de benefício do INSS, juiz de vara criminal, juiz de vara civil, juiz de vara previdenciária. Tem que provar para Deus e para o mundo de que esta doença do trabalho, que somente eu estou sentindo, que a dor é minha, esta minha incapacidade temporária ativa a nova previdenciária no rótulo acidentário. Olha que malvadeza, cara. Cruel. Estou conseguindo me explicar? Cruel. Eu estou conseguindo me explicar? Perfeitamente, perfeitamente. Então, o nosso amigo do Recursos Humanos, ele pergunta para o SESMIT. Sabe o que é SESMIT, pessoal? SESMIT é aquele container branco que tem uma cruz vermelha, onde fica os band-aids, etiolate, onde fica lá uns capacetes lá que entrega de manhã, faz DDS, aquelas coisas, né? Aí o Recursos Humanos pergunta para o povo lá do container branco com a cruz vermelha se essa dorsopatia, se esse transtorno mental, se essa diabetes, se essa hipertensão arterial é do trabalho. Aí todo mundo vai dizer, não é. Porque são doenças crônicas, de prevalência geral na sociedade, de múltiplas explicações, portanto, multifatoriais, e nós, profissionais da área, que eu estou falando aqui, pessoal, é juiz, advogado, a galera de CERMIT, pessoal de contas a pagar, contabilidade, recursos humanos, esse povo todo aí, esse povaréu todo aí, embarca nessa coisa. Não, é doença geral, doença com alta prevalência na sociedade, né? Não é acidente de trabalho. Agora, uma furada de prego, o cara chega lá com um prego enfiado lá no container, né? O cara tira lá com... E aí, é acidente de trabalho? Não, aqui é acidente de trabalho, bababá, 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 bababá. Mesmo assim, você tem dificuldade de reconhecer o acidente de trabalho no Brasil por conta, para mim, desse enviesamento político-ideológico, semântico, porque na semântica colocada há uma significação embutida. Qual é a significação embutida? Trabalhar faz bem, Deus ajuda quem madruga, Deus ajuda quem acorda. Tal. E aí a gente adotou, portanto, encerrando aqui esse primeiro bloco, nós adotamos, nobre amigo Davidson, o seguinte corolário, né? A consequência filosófica aí, né? Desse silogismo filosófico aristotélico. Eu fumei aqui uma água arborizada, e essa aguinha arborizada faz falar essas coisas assim para impressionar o público, né? Caramba, esse cara manja. Eu acabei de ler aqui esse palavrão difícil aqui para poder dar uma de sabido. E eu anotei aqui para falar nas próximas lives. Esse silogismo aristotélico nos leva à conclusão: na dúvida, incrimine-se o inocente. Na dúvida, Covid para todo mundo, porque o cara é meu vizinho e eu tô, né? Na dúvida, não é acidente de trabalho. Na dúvida, ele que se vire para provar que essa Covid não é Covid, é uma dengue, é uma influenza, H1N1, é outro troço aí que não é. Ele que prove que essa furada de prego não é do trabalho, ele que prove que essa dorsopatia não é do trabalho. Ele que prove lá na cadeia de que depois de preso, que ele é inocente. Ele é inocente. Então, se você permitir, amigo, eu vou voltar aqui para o PowerPoint. Volte. Vocês estão enxergando aí, PowerPoint, câmbio? Por enquanto, só a sua tela. Aí, agora sim, mestre. Então, é possível, na dúvida, afirmar que é acidente de trabalho?
Resposta: não. Na dúvida, o Brasil adotou a lógica te lasca. Você que prove que é acidente de trabalho. Não é acidente de trabalho. Essa é a decisão que nós, sociedade, juiz, advogado, nós juiz, advogado, Ministério Público, Parquet, CERMIT, contas a pagar, contabilidade, administração, o que você imaginar de profissionais nessa área, a decisão, ainda que não reconhecida de forma aberta, a decisão é, na dúvida, não é acidente de trabalho. Quem tem que provar? É o cabra lá, não sou eu não. O problema é dele. Por quê? Porque nós adotamos uma regra de inversão do ônus da prova. Quem tem que provar é a vítima de que é acidente de trabalho. Tá certo, amigo? Isso é pesado, hein, mestre? Então, assim, regra pacífica. Em dúvida, vocês estão enxergando aí, pessoal? Sim, tá. Em dúvida, não se incrimina. Ou quem... Pessoal, essa é a regra, pessoal. Na dúvida, quem acusa tem que provar o que se alega. Essa é a regra geral, é isso? Agora, quando você vai para o direito previdenciário, essa regra inverte. Na dúvida, incrimina e quem tem que provar é a vítima. Certo, Davis? Assim que nós vemos. Bem, isso mesmo que seja, pessoal, escondido, né? Isso aí que seja falado ali na boca pequena, né? Ninguém vai falar isso lá no tribunal, lá numa decisão, lá no despacho do INSS, ou lá no memo interno que o médico do trabalho da empresa vai fazer lá para a contabilidade. Ninguém vai escrever isso. Que na dúvida se incrimina o inocente. Mas na prática se faz isso a partir do momento que você não reconhece nos fatos administrativos contábeis da empresa o fato jurídico tutelado pela Constituição da República. Percebe? Então, no imaginário aqui, né? Você diz que não, só se incrimina se tiver certeza. Mas na prática você diz, mesmo na dúvida, eu estou te incriminando. E você que te vira aí, beleza? Então vamos lá, Davis. É preferível indevidamente inocentar o culpado por falta de provas a incriminar o inocente. Pois bem, infelizmente, quanto aos agravos de saúde do trabalhador, a regra se aplica exatamente o contrário. Olha que interessante. Na prática, as relações de poder decorrentes da forma que o trabalho é organizado produz o absurdo lógico. Qual é o absurdo lógico? Aquele que sofre o dano tem que provar. A empresa, ao juiz, ao CERMIT, ao contador da empresa, ao contas a pagar, ao advogado da empresa, a Deus e o mundo. Certo, Deus? Infelizmente é assim. E aí eu fui separando, Davis. Eu tive aqui o trabalho de separar, né, ponto a ponto. Vamos lá. Aquele que sofre o dano tem que provar a empresa que sofreu o agravo. Item 2, que esse agravo é ou foi incapacitante para o trabalho. Tem que provar que essa incapacidade decorre ou decorreu da forma como o meio ambiente de trabalho é ou foi organizado. Quem tem que provar isso é a vítima, velho. A vítima tem que provar que é impossível provar o nexo de causa e efeito entre o meio ambiente de trabalho. Olha a perversidade desse item 4 aqui, ó. A vítima tem que provar que é impossível provar. A vítima tem que provar que é impossível provar o nexo de causa e efeito. Que é impossível provar o nexo de causa e efeito entre o meio ambiente de trabalho e o agravo, quando o detentor desses meios de prova, a empresa, não os produz ou não os disponibiliza ao trabalhador lesionado, vitimado, agravado, notadamente nas doenças crônicas, né? Em outras palavras, ele não consegue fazer isso nunca. Esse é o ponto. Bem, pessoal, isso perdurou, amigo Davis, essa lógica perversa, inconstitucional, perdurou até 2006, com o advento da Lei 11.430, que no direito previdenciário inovou, né, trazendo como paradigma o direito ambiental e o direito do consumidor. Então, no direito ambiental e no direito do consumidor, aquele que detém o meio de prova é aquele que fabrica o liquidificador. Não sei se vocês têm esse troço em casa, né?
mas eu adoro vitamina de banana, adoro aquela banana, aquele restinho Nescau ali, né? E a minha cabeça tá meio louca, às vezes eu jogo a banana no lixo e coloco a casca dentro do copo, né? E o nome disso é erro cognitivo, que o professor Hildelberto, quem tiver interesse, pode entrar lá, você vai aprender uma aula gigante do motivo pelo qual vários acidentes de trabalho acontecem. Acontece várias vezes por conta essa minha falha aqui no copo do liquidificador. Vocês sabem o que é isso, pessoal? O liquidificador? Acredito, quem vai para a rodoviária e pede vitamina, sabe o que é isso? O povo sabe o que é isso. O rico aqui que está vendo não sabe o que é isso, não. Você sabe. Já vem no copo, o rico já vem no copo. Enfim. Então, no direito do consumidor, o fabricante do liquidificador é que tem que dizer, no caso da falha, qual o motivo que leva à falha. E não cabe ao consumidor provar que a falha foi no circuito primário de enrolamento, no circuito que foi no mancal do rolamento, foi na hélice. Isso é no direito do consumidor. Lá no direito ambiental, não cabe ao morador da Vila do Feijão, a jusante da barragem da Vale, provar que a fissura foi lá no triângulo de fissura, do cisalhamento, do terceiro para o quarto camada da barragem. Imagina. Então, o nome disso é responsabilização objetiva a quem detém o poder de prova e detém o meio de mando. No direito previdenciário, você combina a responsabilização objetiva daquele que detém o poder de prova, o meio de prova e detém o modo de produção e, portanto, define a regra do jogo. Você combina isso com a inversão do uso da prova. E aí você não discute mais culpa. Então, quando você vai para a responsabilização objetiva, você não discute culpa para fins de indenização, simplesmente indeniza. Você faz a conexão entre fato e a falha, fato e o dano, e indeniza. E quem é o sujeito passivo dessa indenização? É aquele que manda na bagaça lá. É o dono do negócio lá. É o dono da barragem ou o dono do liquidificador, certo? Perfeito. No direito previdenciário, nós temos a figura da inversão do uso da prova, e essa responsabilização é relativa. Porque você inverte o uso da prova, até que se prova o contrário, é acidente de trabalho. Perfeito. E abre a possibilidade do detentor do meio de prova apresentar as provas lá no contencioso perante os tribunais e perante o próprio INSS. Então, a partir da Lei 11.430, que introduz o NTEP no planeta Terra, então, o Brasil é o Brasil da jabuticaba, é o Brasil que consegue achar petróleo no pré-sal, é o Brasil que faz algodão colorido orgânico. O Brasil tem muita coisa que é jabuticaba. E isso, a gente tem que encher a boca. Isso é jabuticaba. Só tem no Brasil. Imbecil. Só tem aqui, porque só aqui tem brasileiro, animal. Então, aqui, o Brasil é referência em petróleo. Por quê? Porque é Brasil. Mas isso é jabuticaba. Os caras vêm aqui para aprender com a gente. E estão esgarçando a Petrobras aí para pegar isso pronto. Né? O Brasil consegue fazer via Embrapa algodão orgânico colorido. Isso é jabuticaba. Isso é Brasil. O Brasil consegue inverter o uso da prova para nexo previdenciário, considerando um referencial teórico epidemiológico, superando e complementando o referencial clínico, anatomoclínico, biologizado, referido no primeiro bloco aqui da nossa live. E é por isso que o Brasil conseguiu sair daquela divisão 92 para 8. 92% era B31, não é isso? Perfeito. 8% acidentário. Com a introdução dessa lei, 11.430, que introduz esse instituto jurídico no ordenamento jurídico nacional, lembrando, de novo, que isso é um baita jabuticaba, meu amigo. Isso aqui é uma baita invenção brasileira, uma invenção coletiva da ciência brasileira. Eu terminei levando a fama, porque meu nome está lá embaixo, mas eu tenho certeza, e eu sei disso, porque eu participei de tudo isso, eu sei que essa obra não sairia se não tivesse outros 500 aí ajudando, né? Então, assim, ajudando e dizendo, tá ruim, tá bom, melhor aqui, vai lá, tal, puxa. Então, assim, a gente leva a fama, mas esse instituto jurídico é do povo brasileiro que foi sancionado
né? Foi sancionado por um presidente por conta de um Congresso Nacional, isso virou lei, portanto, não mais me pertence. Perfeito. O método colocado para a sociedade via uma tese de doutorado que é do mundo, é aberto, é do mundo. Então, a partir do NTEP, pessoal, nós tivemos a introdução de um segundo referencial teórico, isso é importante, Davis, um segundo referencial teórico que não exclui o primeiro referencial. Ele complementa o primeiro referencial. Por quê? Porque o objeto de investigação carece de mais insumos. Não dá para, investigando um corpo, dizer se esse corpo é do trabalho ou não. Só o referencial epidemiológico tem potência para dizer individualmente a partir de uma perspectiva coletiva. Então, esse referencial epidemiológico, repito, não exclui o referencial biologizado da medicina empresarial. E aí eu arrumei muito inimigo, porque, infelizmente, alguns sectários aí não perceberam que eu estou apenas complementando, estou acrescentando. O Brasil, o povo brasileiro, acrescentou via lei uma disposição teórica que complementa a anterior, que até então era única. Ah, não consigo provar que acidente de trabalho, então não é. Aí vem o NTEP. Ah, eu não consigo não provar, eu não consigo provar que não é. Logo é. Então é. Então, assim, foi uma decisão política. Amigo, desculpa, com todo respeito a quem discorda aqui, desculpa, vamos discordar no debate científico, acadêmico, blá, tomando uma, tal. Mas agora é o seguinte, irmãozinho. Houve uma decisão política. A decisão política é, na dúvida, é acidente de trabalho. Até que se prove o contrário. Quem tem que provar o contrário? Aquele que detém o meio de prova. Perfeito. Na dúvida, é acidente de trabalho. Mestre, se o cara faz uma gestão eficiente de saúde e segurança do trabalho, ele não tem o que temer. Ele não tem o que temer. Concorda? O NTEP e essa abordagem epidemiológica, ela só favorece os bons empregadores. Porque os bons empregadores, eles estão preocupados com produtividade. Eles não estão preocupados com essa coisa pequena, né? CAT, não tem CAT. Isso aí, ele não sabe disso. Ele está preocupado com dinheiro no bolso, produtividade, retorno do capital investido. E se você usa a abordagem epidemiológica, você vai diminuir o absenteísmo, porque você vai pegar na raiz, ou de forma muito precoce, os problemas de absenteísmo. Então, esses empregadores hoje passam a pagar um absenteísmo muito alto por conta de adoecimentos que só a epidemiologia pega. Então, o transtorno mental, a dossopatia, a diabetes, a hipertensão, são os grandes problemas hoje das empresas. E que GRO, TPRA, essa bobajada aí de NR, nada disso alcança isso. Nada disso alcança. Então, pessoal, resumindo, a partir de 2007, entra a 11.430, inverte o ônus da prova, oferece ao bom empregador a possibilidade de apresentar a contraprova. Essa contraprova é epidemiológica, porque você só contradiz a epidemiologia com a contra-epidemiologia, então não adianta contratar o laudo do Paulo Rogério por 1.000 conto. Paulo Rogério lá, vendedor de laudo, eu faço um parecer aqui para fazer uma contestação, para derrubar o nexo lá no INSS. Não serve para nada esse laudo do Paulo Rogério. Por quê? Porque a evidência objetiva colocada na lei é baseada numa população de casos e numa população de expostos que geraram esses casos. E esse cotejamento populacional entre população sadia, apta, no momento do ingresso no exame apto admissional, e o adoecimento diferencial, é diferencial por conta de quê? Da genética, da escolaridade, da renda, da saúde bucal, da capacidade de nutrição e do trabalho. Então, o trabalho comparece como um fator suspeito, não um fator determinante, facilitador. Perfeito. É um fator suspeito que é colocado na mesa, que passa a ser colocado na mesa, que até então, nem na mesa ele ia, porque já estava dado. Ó, ele era... Não é do trabalho, porque eu não consigo provar que é. Isso. Então, assim, a inversão do uso da prova é muito importante, principalmente para a família do morto. Né? Muito importante o uso da prova para a família do morto. Então, eu sei que tem colegas que pensam diferente, mas é muito importante para a família do morto
ter o instituto jurídico da inversão do uso da prova dada pela Lei 11.430. Porque é a única situação em que será trazida à mesa de audiência indicadores epidemiológicos que dizem uma coisa que até então ninguém falava, né? Peraí, é muita coincidência para ser coincidência, né? Não? Olha, porque uma coisa é um caso, né, velho? Uma coisa é um caso, 2, 3, agora você pega uma série de 17 anos, com 42 milhões de registros, com mais de 500 milhões de vínculos ano, com 14 milhões de estabelecimentos, com 1.300 segmentos econômicos, e você verifica que tem um adoecimento diferencial quando comparado com o basal, é muita coincidência para ser coincidência. É muita coincidência. Aí você leva isso para a mesa do juiz, aí o juiz, opa, peraí, como é que tem nexo epidemiológico? Esse cara que morreu, estão dizendo que não tem nada a ver com o trabalho, baseado em quê? Se a epidemiologia está dizendo, opa, é muita coincidência para ser coincidência. Então, é importantíssima a inversão do uso da prova, inclusive para a família do morto. Agora, se ele não morreu, teve a sorte de morrer, é importante para a família do vivo. Porque ele vai chegar numa ação e vai ganhar da GM do Brasil, aí em São Paulo, por conta exatamente da inversão do uso da prova, onde esse trabalhador oriundo da GM consegue provar que a tendinite, a epicondilite, a tenossinovite estourado, foi dispensado sem justa causa. No exame demissional deram como apto, o médico sabendo que era inapto, que ele estava estourado lá dos tendões, o cara leva o pé na bunda, perde o emprego e vira um eterno desempregado. Por quê? Porque quando ele for tentar fazer o exame apto nos outros admissionais, a própria medicina vai dizer, não, está bichado, que é o termo que eles usam para peão, né? Não, é bichado, está bichado. É, nordestino, pernambucano, Paulo Rogério, fala errado, careca, puxudo, isso é um lascado. Então, assim, no caso da GM, é um caso emblemático, e eu estou falando da GM porque tem um acordo publicado, isso aí está no Diário da Justiça, qualquer um pode... 947 mil reais, tá? E só conseguiu reintegrar esse trabalhador por conta do tal do NTEP. Por quê? Porque ele jamais conseguiria provar que tendinite tem a ver com GM do Brasil. Sim. Por quê? Porque, pela lógica, até então dominante, a lógica, né, a abordagem teórica, a lógica dominante era referencial biológico. Eu tenho que ter um exame dizendo que esse tendão inflamado tem a ver com... Como esse protocolo não existe, a medicina, até então, empresarial, não tinha constrangimento em dizer, na dúvida, não é do trabalho. Né? Então, pessoal, nós temos aí dois... Época da Inquisição. Era a época da Inquisição. Enfim. Lembrando, pessoal, que esse resultado que eu estou colocando para vocês é em relação ao seguro público, tá? Agora, troca o seguro público, coloca agora o seguro privado, Bradesco Seguro. Essa mesma medicina que dizia que não é do trabalho, passa a dizer que tudo é do trabalho. Sim. Porque lá na apólice de seguro privada tem uma cláusula de exclusão. Aí essa mesma medicina que usa esse mesmíssimo referencial teórico, baseado em exame, em anatomoclínica, anamnese, e que não é do trabalho, não é, porque eu não consigo provar, quando vai para o seguro privado, Bem, a despeito, é só para reflexão, tá, pessoal? Só para reflexão. A despeito disso tudo, o que é que nós temos a partir de 2006, com a Lei 11.430? 2006, pessoal. 2006. 2006. A Lei 11.430, inversões da prova, traz um referencial teórico de abordagem para a incapacidade, abordagem que considera disease, illness, sickness, né? Não apenas a incapacidade como eu a sinto, mas a incapacidade como você percebe e a incapacidade como o médico atesta. Então, na linguagem em inglês, isso é chamado de disease, illness, sickness. Né? Então, essa incapacidade percebida segundo essas três dimensões, essa incapacidade tem uma tutela. Essa tutela é dada pelo Estado, ainda que se desconheça
o mecanismo fisiopatológico, ainda que se não tenha estabelecido a plausibilidade biológica entre a exposição e o desfecho clínico. Então, o Brasil inverte, inaugura isso. Países como a Alemanha, Itália, especificamente esses dois aí, porque eu tive contato direto com os pesquisadores lá, eles estão tentando importar essa tecnologia, né? Então, o Brasil é referência para esses países, né? Sensacional. México especificamente, porque só o Brasil conseguiu fazer isso. O Brasil conseguiu colocar uma lista aberta de doenças, né? O nosso decreto que traz as doenças do trabalho e as doenças profissionais, lembrando que não existe doença ocupacional, né, pessoal? É doença do trabalho, doença profissional. Então, a lista brasileira é uma lista aberta, cuja competência é do Poder Executivo, não é do Poder Legislativo. O Poder Legislativo transferiu poderes ao Poder Executivo, que, mediante decreto, lista uma lista de doença que é exemplificativa, que é aberta, que pode ser acrescentada a qualquer momento. Então, o Brasil adotou uma teoria, uma abordagem, né, sanitária de direito coletivo, com fulcro forte no direito público sanitário, de interesse coletivo, sobrepujando o interesse individual, interesse específico, individual, a privacidade, né, tudo isso sucumbe perante um direito maior, que é o direito de ter a informação do acidente de trabalho. Daí a Covid, que todo mundo tem direito de saber se o presidente da República fez exame ou não com o nome dele, porque ele é uma instituição, é a presidência da República, não é um ser humano. Quando a sociedade exige, e a lei diz isso, você tem que apresentar, você quem? Aquela instituição, presidente da República. Então, não faz menor sentido a privacidade nesse caso, uma vez que a sociedade tem direito de saber se meu vizinho, se o presidente da República, se eu, você, está com Covid. Assim como se tem trabalho ou não, isso é de natureza pública, né? Então, o Brasil inovou, trouxe esse referencial complementar, forte, epidemiológico, né, considerando, obviamente, toda a clínica médica, todo o conhecimento semiológico, né, todo o conhecimento da medicina, né, mas complementando esse conhecimento e conferindo a essa abordagem, a esse objeto de investigação, elementos de decisão que consideram coletivo. Esse é o ponto, considera o coletivo. Então, você olha o coletivo de adoecimentos e diz individualmente para fins previdenciários. E diz individualmente para fins indenizatórios, cíveis. E diz individualmente para fins tributários no âmbito do E-Social. Pessoal, isso aconteceu em 2007. 2015, entra o Código de Processo Civil no Brasil, que traz essa chamada de atenção. Olá, cuidado aí, galera. A regra é, quem acusa, prova. Prova. Essa é a regra. Isso é o Código de Processo Civil. A Previdência, em 2007, a lei já tinha dito que, para fins previdenciários, né, mesmo no Código de Processo Civil anterior, havia uma inversão de prova aí. Quem tem que provar agora é quem tem que provar aqui que é ou deixou de ser acidente de trabalho é o empregador. Empregador. É quem faz o requerimento de acidente. Quem diz isso é a lei previdenciária, certo? Mas a despeito, David, do Código de Processo Civil, porque quando chega o Código de Processo Civil de 2015, né, e aí esse dispositivo já existia, na verdade ele foi reescrito no Código de 2015, o legislador de processo coloca essa chamada, nas situações específicas, sim, vai inverter o ônus da prova. Vem o STF, confirma, em 2 vezes. Né? Então, nós temos aí 2 Brasis. O Brasil que incrimina o inocente até 2007 e o Brasil que inocenta o criminoso a partir de 2007. Nós temos 2 Brasis. O Brasil que assume o erro falso negativo até 2007, ou seja, não era para ser, mas não foi, é o falso negativo, e a prova do falso negativo é o 92% de benefícios previdenciários e 8% de benefícios acidentários. Esse é o Brasil até 2007. E a partir de 2007 nós temos a introdução do erro falso positivo, porque é verdade que várias situações o NTEP coloca para dentro da conta de acidente aquilo que não era acidente de trabalho.
Então, é uma decisão política que a sociedade tem que tomar. Você vai ficar com qual erro? Falso negativo ou falso positivo? Vê o Código de Processo Civil. Inverte o uso da prova nas situações específicas. Quais são as situações específicas? Aquelas em que a prova depende da parte. Então, se eu estou brigando com a empresa, estou dizendo que ela me acidentou, e ela que produz o PPRA, PCMSO, PGR, PPOB, blá, 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 como é que eu vou provar alguma coisa? Ok? Eu estou conseguindo me explicar, amigo? Perfeitamente, mestre. Tá indo super bem. Eu quero até aproveitar aqui, mestre, me dá 2 minutinhos, até tempo para você tomar uma água. A gente está agora com 46 pessoas aqui ao vivo com a gente. Legal, muito obrigado aí pela participação de vocês. Show de bola. Eu quero pedir para vocês aí já curte aí essa live, compartilha com os amigos. Na descrição do vídeo tem aí um e-book que a gente está disponibilizando para vocês. Tem um material de apoio que é o conteúdo extra desse material que o mestre está passando, né? Então, baixe esse e-book aí, por favor. Assim, eu não sei, tá? Eu vou falar para vocês a minha sensação. Eu quero muito que essas informações elas sejam disseminadas ao máximo de pessoas possíveis. Porque a gente precisa, principalmente nós que estamos aqui e que estamos acompanhando essa live, a gente precisa disseminar isso, a gente precisa plantar a semente para que mais pessoas conheçam. Então, o nosso papel vai ser compartilhar com os amigos, fazer com que isso chegue ao máximo de pessoas possíveis, tá bom? Mestre, continue aí, eu não quero mais interrompê-lo, a gente continua aí com o nosso debate. Mestre, rapaz, só se for de capoeira, mas eu não sei dançar capoeira, velho. Meu bucho não deixa eu dançar capoeira. Mestre, eu falo mestre por ter feito a pós contigo, então você é meu mestre sempre, sempre. Vamos embora. Pessoal, e esse papo nosso aqui, a gente está chegando no final da live, completamos aqui agora 1 hora. Eu queria destacar aqui 2 pontos. Referencial teórico e assunção de erro. Então, referencial teórico, o Brasil adotou a combinação de 2 referenciais teóricos. O referencial teórico de abordagem da incapacidade a partir da clínica médica, estrito senso, biologizada. Preocupada com a lesão tissular, preocupada com o exame, né? Conhecimento de medicina intensivo. Né? Considerando isso, foi complementado esse referencial biologizado a partir do referencial epidemiológico, que coloca à disposição do consultório médico soberano da medicina a epidemiologia e indicadores epidemiológicos. Risco relativo, fração etiológica, né? Risco atribuíveis, enfim, todo um compêndio de informações. Essas informações estão numa tese de doutorado. E os achados da tese estão em um decreto do presidente da República, regulamentando a lei. E a lei, eu entro no segundo ponto, a lei trocou de polo. Até então, a lei assumia o erro falso negativo, e a partir da lei assumiu o erro do falso positivo. Então, nós temos casos extremos, tá? Nós temos, no limite, o trabalhador não consegue provar que é acidente de trabalho, e ele fica com o ônus da não proteção por isso, porque ele não consegue provar. Situação 2. A empresa prova que não é do trabalho. Mas ela não tem como provar porque ela não tem gestão. Contrata o Davidson Costa para fazer uma boa gestão e aí ela vai conseguir provar. Perfeito. Que neste caso é coincidência. Então, o que é que o consultor Davidson vai estruturar na tua empresa? Ele vai estruturar o seguinte, em que pese ter nexo epidemiológico, este caso, nesta empresa, se deve ao acaso. Ainda que, nacionalmente, os meus concorrentes tenham disparado um diferencial em termos de fração etiológica, em termos de risco relativo, que ativou o NTEP. Entende a diferença? Outro ponto importantíssimo, aí eu fecho aqui, pessoal, é o nosso amigo STF, né? Vocês estão enxergando aí? Está enxergando isso?
Sim. Então, vem lá o Código Civil, que eu comentei há pouco. Aquele que por ato ilícito causar dano a outro e fica obrigado a repará-lo. Haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano, a empresa, por sua natureza, implicar risco para os direitos de outrem. Então, se eu estou num ambiente em que o PPRA reconhece o fator de risco aerodispersóide, fator de risco ruído, calor, estou dizendo, como empresa, que a minha atividade normalmente desenvolvida implica risco. Se não fosse isso, não haveria o reconhecimento do risco. Certo? Certo, Deus? Mais que certo. Então, neste caso, independe de culpa. Esse dispositivo, pessoal, é o dispositivo do Código Civil 927, que tem a ver com a responsabilização objetiva, que é aquela que se dá sem necessidade de apurar culpa, que é exatamente o caso do 927. Qual é a regra geral? Você apura a culpa, se houve negligência, imprudência, imperícia, está no campo da culpa, tá? Aqui nós estamos diretamente relacionados com a objetivação entre resultado e atitude, né? E nesse caso o Código Civil anuncia a responsabilização objetiva. Então, o trabalhador tem um acidente de trabalho, esse acidente de trabalho é relativo a uma doença cujo risco está implica risco para o direito dos trabalhadores. E esse risco está dado pelo nexo técnico epidemiológico, por exemplo. Está dado pelo PPRA, Programa de Gestão de Riscos Ambientais. Está dado pelo PCMSO, pelo PGR. Ok, Davis? Bem, e nessa linha, o STF confirmou o entendimento, confirmou que o 927 produz efeitos para fins acidentários e, portanto, para fins de acidente de trabalho, vale a regra na situação em que a empresa expõe a um risco majorado, um risco acelerado, um risco ampliado quando comparado com o risco basal, que é aquele que qualquer um está submetido. Então, o trabalhador, quando está submetido a um excesso de risco, ele está protegido pela responsabilização objetiva do acidente de trabalho para fins indenizatórios. Então, Davis, além de receber o benefício B91, se for invalidez, B92, se for morte, B93, e todos os consectários aí acidentários, né, todas as consequências do direito acidentário, né, estabilidade, pagamento da FGTS e tudo mais, além disso, ele fará jus a um reparo indenizatório por conta do 927 do Código Civil. Beleza? Beleza, Davidson? Tranquilo, mestre. O que é que o NTEP tem a ver com isso? O NTEP é uma das formas de dizer que o autor, empresa, implica risco ao peão. Então, Bradesco implica risco de transtorno mental ao trabalhador que trabalha lá na agência do Bradesco, lá em Santana, São Paulo? Sim ou não, Davis? Sim. Como é que eu sei disso? Olhando o PPRA do Bradesco para aquele estabelecimento, olhando o PCMSO, olhando os exames alterados do PCMSO, olhando a quantidade de CAT sonegada que foi confirmada na justiça, olhando se houve ou não nexo epidemiológico, se há ou não nexo epidemiológico entre o segmento 6422, banco, e transtorno mental F22, F20. Neste caso, é acidente de trabalho, por conta do artigo 21A da Lei 8.213, alterado pela 11.430, é acidente de trabalho, por presunção relativa. Este acidente de trabalho enseja reparação de dano, que independe de culpa, uma vez que a responsabilização é objetiva. E essa responsabilização é objetiva porque o risco é majorado, é amplificado pela forma que se organiza o trabalho, dado pela vontade deliberada do autor, que é a empresa. Tranquilo?
Então, STF confirma a tese. Este aqui é um caso concreto com repercussão geral. Nós temos o Código Civil em 2015 dizendo o seguinte: quem tem que provar? Quem tem que provar é quem entra na justiça, não é isso? É o autor. Então, Paulo Rogério, vaqueiro, fala. No processo civil. Esse aqui é o Código de Processo Civil. No Código de Processo Penal, é rigorosamente a mesma coisa. Tá? Mas como a gente está falando aqui de acidente de trabalho, né, indenização, de reparação, eu trouxe aqui a figura jurídica processual do Código Civil, tá bom? Do processo civil. Ok, Davidson? Ok, mestre, ok. Então, o ônus da prova incumbe ao autor. Então, eu sou o autor. Por quê? Porque eu caí do cavalo. Acidente de trabalho a empresa não reconheceu, eu fui lá e provei que a queda do cavalo produziu a fratura do fêmur. A duras penas, eu consegui provar isso, tá? Agora, não foi fratura do fêmur, foi dossopatia. 2 anos se passaram, doença crônica. O ônus da prova cabe a quem? Ao Paulo Rogério Peão da Silva. Paulo Rogério, autor da ação de indenização, consegue provar que a dossopatia é do trabalho? Não. Não. Só que o Código de Processo Civil, no parágrafo 1º, faz o seguinte, Davis, que interessante. Nos casos previstos em lei, então o Brasil tem uma lei para isso, a Lei 11.430, que é a lei do NTEP, certo? Perfeito. Que inverte o ônus da prova. Considerará caracterizada a natureza acidentária a relação, chamada anexo técnico, entre a atividade da empresa e a doença. Ok? Ok. Então, a lei previdenciária já trouxe a previsão da inversão. O Código de Processo Civil está dizendo o seguinte, o ônus da prova, regra geral, é de quem acusa. Nos casos previstos em lei, o juiz poderá atribuir o ônus da prova de modo diverso. Ou seja, atribuir a prova ao acusado, no caso, a empresa. Ao empregador. Certo? Então, quais são as situações em que o juiz poderá atribuir o ônus da prova de modo diverso? As situações previstas em lei, ou diante de peculiaridades, ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ou a maior facilidade da obtenção da prova. Então, nós temos 4 previsões de exceção ao princípio de que quem acusa é quem prova. Quais são as 4 possibilidades processuais? Primeiro, óbvio, se a lei inverter, invertido está. Então, o Código de Processo Civil é regra geral e a lei específica de inversão tem precedência sobre a lei geral. Então, lei específica tem precedência sobre a lei geral. Diz o Código de Processo Civil que, quando lei específica disser de modo diverso da lei geral, vale a lei específica, certo, Davis? Vale a lei específica. Que é o caso do NTEP. Ok? Perfeito. Então, a gente não precisaria nem discutir o resto. Já está dado em lei específica. Inverte o ônus da prova. Quem tem que provar o contrário? A empresa. Para ela provar, como é que faz? Contrata o Davidson Costa, que tem aqui um link aqui na descrição, consultor, ele sabe tudo que eu estou falando aqui, ele vai lá preparar uma evidência objetiva de que, neste caso, em que pese a presunção acidentária, neste caso, se afasta a presunção acidentária. Então, vamos lá. Quais são as situações? Lei, depois, peculiaridade da causa relacionada à impossibilidade. Por peculiaridade da causa, outra pessoa vai ter que provar, não aquele que acusa. Percebe? Ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do CAPT, a cabeça aqui do artigo. Que é o caso do trabalhador, né? Como é que ele vai exigir que a empresa faça uma revisão do PPP adequando ao LTCAT? Como é que o empregado vai exigir que a empresa altere o inapto no exame demissional? Coloque inapto. Percebe? Então, assim, a excessiva dificuldade de cumprir o encargo, peculiaridades da causa, ou a maior facilidade de obtenção de prova do contrário, que é exatamente o que a lei específica do NTEP colocou,
Já que a empresa tem o sistema de gestão, tem todo o meio de prova, ela tem uma facilidade maior, olha aqui o termo, facilidade maior de obter as provas. Não é que o trabalhador não tenha condição de obter a prova, é que o empregador tem a maior facilidade. E, neste caso, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso a esse comando do CAPT. Fechamos aqui a nossa live. Dúvidas, xingamentos, lamúrias, lamentações. Mestre, só fazer só um agradecimento mesmo a essa live sensacional, conhecimento ímpar, e dizer para você aí que está nos acompanhando, se você achou o tempo curto, né? Porque 1 hora de live é tempo curtíssimo demais, ainda mais com o Paulo Rogério, que dá show, né? Assim, não fique triste, ele tem conteúdo, sempre está tendo lives, ele está sempre acompanha o canal dele, está sempre trazendo conteúdo aí, e não é conteúdo de mimimi, conteúdo de blá, 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 não, é conteúdo objetivo, sem ideologia barata, não, é coisa realmente que sustenta, né? Muito material, só você clicar aí no canal dele no YouTube, você vai ver o tanto de conteúdo que ele tem, além desse conteúdo que ele já gera gratuitamente para os seguidores, ele tem cursos que dão uma visão, assim, de gestão mesmo de SST, uma visão sensacional, eu posso dizer porque sou aluno dele nos cursos, então assim, a sua visão realmente se modifica totalmente em SST. Então, aqui se você olhar aí no link na descrição do vídeo, já tem aqui falando sobre a Dom Educacional, que é a empresa do Dr. Paulo. Um detalhe, pessoal, que é bacana, eu vou fazer um merchandising aqui, tá, Paulo? Desculpa aí. Desculpa, eu sei que você não gosta muito de fazer merchandising, eu vou fazer para você. Os cursos da Dom estão com 20% de desconto, então corre lá. Ele ficou louco, já colocou tudo em 20% de desconto. Corre, aproveita, os cursos são sensacionais. Tem um curso sobre o NTEP, a novíssima matriz do NTEP. Ele nem comentou sobre isso, mas saiu recentemente a novíssima matriz. Está sensacional, ele aborda esse tema no curso. Né? Eu também produzi cursos aí, o curso sobre o E-Social para o profissional de SST, qual o impacto do E-Social no SST para o profissional. Então, se você quiser, entra no meu perfil, tem um link ali também na descrição do vídeo. E não esquece de baixar o e-book também, que é complementar a essa live, que vai te dar uma visão geral, ok? Vai lá, mestre. Beijo a todos, saúde! Até mais! Grande abraço. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E não esquece de curtir, compartilhar e comentar. E tamo junto!